Tudo bem? Júlio Teixeira. Como compreender corretamente a Bíblia? Como entender genuinamente alguns assuntos, tais como a veracidade do inferno, a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo, o céu, a volta de Jesus? Como é que eu posso compreender, como é que eu posso entender, como é que eu posso aceitar verdadeiramente esses assuntos que eu sei que são tão polêmicos para muitas pessoas e para algumas religiões? Eu quero convidar você a ler comigo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos dar uma olhada? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos parar aqui. Antes de mais nada, eu não vou conseguir colocar a leitura bíblica, como eu tenho feito nos outros vídeos, porque a minha auxiliar, que é minha filha, ela não estava disponível para fazer isso, tá? Então, eu peço que vocês acompanhem nas suas Bíblias, que tenham a tradução de João Ferreira de Almeida, preferencialmente, tá bom? Então, uma coisa que eu quero deixar muito claro para nós é que somente com o nosso intelecto, tá? Nosso intelecto que a gente usa para aprender português, matemática, né? Geografia, ciências, ou ou obter uma graduação na universidade, ou especialização dessa graduação, não é a mesma forma, que é somente essa forma, melhor dizendo, que a gente utiliza para compreender as Escrituras, para compreender assuntos que alguns dizem que são polêmicos. Tá? Não é a mesma fórmula, a mesma essência. Só com o nosso intelecto a gente consegue compreender português, matemática, né? Uns mais, outros menos, mas a gente consegue compreender. Agora, para compreender a Bíblia, não é dessa forma. Vê o que Paulo escreveu aqui aos Coríntios? Ele começa dizendo que o homem natural, ele não pode discernir. O que é discernir? Não pode compreender, né? Compreender aquilo que é espiritual. Então a gente tem um problema, porque todos nós somos seres humanos. Todos nós somos naturais, né? Seres humanos, naturalmente. E é uma verdade isso que Paulo... Quer dizer, quem sou eu para dizer que não é? Mas para reforçar isso, Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, mostra isso, fala algo a respeito da humanidade de cada um de nós. Você quer ver uma coisa? Romanos 3:10, a partir do versículo 10. Diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não apenas esse trecho, nem o capítulo 3, mas o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, até uma certa parte de Romanos, da Epístola de Romanos, mostra como o homem está decaído. E essa decadência está relacionada com o pecado que assumiu a natureza do homem lá no início da criação. Então, naturalmente, o ser humano ele é inclinado a desobedecer a Deus, é inclinado a fazer aquilo que desagrada a Deus. Naturalmente, o ser humano vai sempre fazer aquilo que desagrada a Deus. Somos seres imperfeitos. Eu creio que você vai concordar comigo. E Deus é perfeito. E um problema que a gente tem com isso é que Deus não aceita nada que seja imperfeito. Olha o problemão que a gente tem. Então, por esse motivo, por causa do pecado, a mente do ser humano ela foi
lesada, vamos dizer assim, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Por isso que o homem natural não pode, Paulo está dizendo, não pode compreender aquilo que é espiritual, porque as coisas que são espirituais só se compreendem com aquilo que é espiritual. O que é espiritual só pode ser discernido, só pode ser compreendido com o que é espiritual. É o que Paulo está dizendo. Então, de que forma que eu, um réis ser mortal, vou conseguir compreender a Bíblia? Vou conseguir compreender assuntos que parecem que são polêmicos, mas na verdade não são. Simples. A resposta está aqui nesse versículo. Sendo uma pessoa com entendimento espiritual daquilo que é espiritual. Mas como é que eu consigo fazer isso? A primeira coisa que eu preciso entender é que, como a nossa natureza é uma natureza decaída, diferente da natureza de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus para termos uma natureza semelhante a dele. E de que forma ocorre essa aproximação? Na verdade, começa primeiro pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Não. Ouvir a palavra de Deus. Pura e genuína palavra de Deus. Se houver algum tipo de acréscimo, já não é mais a palavra de Deus. Então ela já não está pura. Então isso não vai gerar fé em mim. Isso não vai gerar um convencimento dos meus pecados, do meu distanciamento para com Deus. Então, eu preciso, em primeiro lugar, alguém prega o Evangelho, alguém ensina a palavra de Deus de uma forma genuína. Eu preciso dar ouvidos e acreditar que aquilo que aquela pessoa está dizendo é a verdade. E quem é que me convence disso? A pessoa que está dizendo? Não, o Espírito Santo. O Espírito Santo, que não é uma força ativa, é uma pessoa. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa na Trindade. Não existe esse termo na Bíblia, eu sei. Mas a gente, estudando a palavra, a gente vê que existe um único Deus, mas é um Deus triuno. E ele se apresenta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa terceira pessoa da Trindade, que é uma área tão atacada, que também é o próprio Deus. Lembrando, não são três deuses, é um Deus apenas, tá? Mas que tem funções distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que você entende isso? Querido, primeiro elemento para que eu possa compreender a Bíblia, eu ter o Espírito Santo em mim. O segundo elemento para que eu possa compreender a Bíblia é eu acreditar naquilo que está escrito. E nem tudo que está escrito eu consigo compreender da mesma forma como eu compreendo disciplinas de uma universidade ou de um colégio. Tem coisa que é somente pela fé. Você quer ver uma coisa? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Hebreus, capítulo 11. Fala sobre a fé. Você quer ver uma coisa? Vamos ver aqui. Hebreus 11, 1. Olha só o que diz Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no versículo 6 agora. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então você vê aqui, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6, que um elemento extremamente importante para todo genuíno cristão é a fé. E o outro, obviamente, que vai gerar uma fé genuína em nós, uma fé salvífica em nós, não somos nós mesmos, mas o Espírito Santo. Qual é a nossa função, então?
é dar ouvidos àquilo que está sendo ensinado, dar ouvidos àquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo exposto, se for a palavra de Deus. Então, de que forma eu recebo o Espírito Santo em mim? E essa fé é gerada? Essa fé é gerada eu já expliquei. O Espírito Santo, quando passa a habitar em mim, é Ele quem vai fomentar, é Ele que vai incentivar essa fé quando eu ouço a palavra de Deus. Tá? Quanto mais eu ouço a palavra genuína de Deus, mais é gerado fé em mim. Mais eu cresço na graça e no conhecimento das coisas de Deus, daquilo que é espiritual. Mas, voltando à pergunta, como é que eu recebo o Espírito Santo? Eu dou ouvidos à palavra de Deus, eu creio que ela é verdade absoluta para a minha vida e para a vida de todos aqueles que querem crer. Na verdade, a verdade é absoluta para todos, né? Mas nem todos vão crer. Essa é a verdade, é o que a gente entende pela palavra. Mas eu ouço a palavra da verdade. Dando ouvidos à palavra da verdade, o Espírito Santo vai me convencer daquilo que eu estou ouvindo, de que aquilo é verdade, e ele gera em mim um constrangimento, me mostrando que eu preciso ser resgatado, porque por mim mesmo eu não posso me salvar, por mim mesmo eu não posso ser reconciliado com Deus. Na verdade, se dependesse só de mim, eu estaria distante de Deus, da minha comunhão com Deus, por causa do pecado. Porque a Bíblia declara que o pecado faz a separação do homem para com Deus. E todo ser humano naturalmente é inclinado ao pecado, como já foi falado anteriormente. E eu reconhecendo tudo isso, e não vendo nenhuma esperança em mim mesmo, eu olho para a cruz e vejo a única e suficiente esperança, que é Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo. Ele é o único. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14, 6. Então, o padrão, né, que a gente precisa é crer em Cristo Jesus. E crendo em Cristo Jesus, Ele envia, Ele coloca em nós, Ele envia para nós, melhor dizendo, o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a habitar em nós. Aí sabe o que acontece? Acontece uma transformação. Mas não é uma transformação só no exterior, mas é uma transformação interna. E essa transformação, Paulo registrou, fez questão de escrever nessa mesma epístola, mas na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo... E agora me fugiu a memória. Esqueci agora o capítulo. 2 Coríntios 5,17, lembrei, né? Diz o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, e esse tudo se fez novo é quando eu recebo a mente de Cristo. E como é que eu recebo a mente de Cristo? Tendo o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, ao ouvir a exposição da palavra, o Espírito Santo vai testificar no meu coração de que é a verdade. Que é bem verdade que, geralmente, quem é mais novo na fé, às vezes ainda vai ter uma certa dificuldade de compreender, é novo. Então, é importante também que você entenda que você vai conseguir compreender a palavra, mas que você e eu, nós precisamos de alguém que seja mais experiente na palavra. E deixar isso bem claro. Tem um vídeo que eu falo sobre a necessidade de congregarmos, tá? De estarmos junto a pessoas que já tenham mais experiência do que a gente, tá bom? Mas, de qualquer forma, muitas coisas você já vai conseguir discernir sozinho na palavra de Deus. Você já vai ter a capacitação dada pelo Espírito Santo para discernir, para entender que aquilo é verdade.
para entender, por exemplo, que o inferno é real e que todos aqueles que rejeitam o resgate, que só vem por meio de Cristo Jesus, estão rejeitando a própria salvação. E, infelizmente, estão indo para lá, para esse lugar. É o que a Bíblia mostra, é o que a Bíblia aponta. Ah, mas você fala da religião. Não, não é a religião que diz, é só a gente ler a Bíblia. A Bíblia fala de um lugar que é um lugar de pranto e ranger de dentes. Eu estou falando desse assunto porque eu sei que é polêmico para muitas religiões, para muitos segmentos religiosos. Mas o inferno é real, conforme a Bíblia, segundo a Bíblia. E a gente vê aqui que muitos assuntos da Bíblia, para alguém que quer compreender somente com a mente intelectual, Paulo diz que é loucura, são loucura. É loucura. É loucura compreender que a alma do ser humano vai ser lançada no inferno. É loucura. Mas é loucura para o homem natural, porque eu creio na palavra. Porque um dia eu reconheci que eu estava longe de Deus, e reconheci que eu vivia fora dos padrões de Deus, e clamei ao Senhor para que Ele me aceitasse. E o Senhor me aceitou. E hoje eu estou aqui compartilhando com você daquilo que um dia eu recebi. Então, é loucura. É loucura para aquele que quer somente ter o intelecto, tentar compreender só com a mente, com o intelecto humano, sem o auxílio do Espírito Santo, sem ajuda, o auxílio da fé. E vejam que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso, recentemente eu conversei com uma pessoa nos comentários do YouTube, e depois de um tempo ela se revelou alguém muito estudiosa, né, com alguns títulos. Eu fiquei até constrangido depois disso. Mas a pessoa dizendo que acreditava numa determinada religião, e que ela se dizia a única religião verdadeira. E eu fiquei perplexo com aquilo que ela falava, porque apesar de todo o conhecimento de grego, de hebraico, como ela disse que possuía, né, e tantos outros títulos que ela possuía, ela não tinha a revelação da própria Escritura. Porque, por exemplo, se eu nego a divindade de Cristo, eu estou negando princípios fundamentais no cristianismo. E essa religião nega. E algumas religiões negam a divindade de Cristo. Se eu nego a divindade de Cristo, não tem cristianismo, não tem Deus, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Foi outro vídeo que eu gravei, o último vídeo. Jesus Cristo é o próprio Deus. E nós falamos sobre isso no último vídeo. Então, se você nega, ou se você conhece uma religião que nega que Jesus Cristo é o próprio Deus, ela não é uma religião cristã. Ela negou os princípios fundamentais da palavra de Deus. Sabe? Ela pode até usar a Bíblia, mas ela vive fora dos padrões de Deus. Negar que o Espírito Santo é uma pessoa também é um grande problema, porque quem me leva a crer na palavra de Deus, quem me leva a crer de uma forma correta na Bíblia, é o Espírito Santo. Quem me leva a ter fé em Cristo Jesus é o Espírito Santo. Então, se eu nego que Ele é uma pessoa, eu nego a fé salvífica, a verdadeira fé. Eu estou negando a fé. E isso é muito grave. Então, existem segmentos religiosos que acabam te levando, que acabam tentando nos levar para cada vez mais distantes de Deus. E essa é a verdade. Segmentos religiosos que acabam tentando nos levar para cada vez mais distante de Deus. Mas olha só o que diz o versículo 15 de 1 Coríntios capítulo 2. Diz o seguinte: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu vou ler o 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Quem consegue discernir as coisas é o homem espiritual. É aquele que foi renovado. Mas renovado por si mesmo? Não. Renovado pelo Espírito Santo. É somente pelo Espírito Santo. Romanos 11:36 diz algo que eu
que é uma máxima que a gente sempre comenta lá na igreja. Diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. A ele quem? A Jesus. Então é tudo por ele, é tudo para ele. Então ele gera fé em nós para que nós possamos crer nele. Ele se sacrificou por nós. Para quê? Para que nós pudéssemos ter vida por intermédio dele. Então é tudo por ele, queridos. Tudo por ele. Eu preciso crer, eu tenho que crer. Você vê, João 3,16, o finalzinho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que eu não venha perecer, para que eu não venha ser condenado, eu preciso crer, mas crer de uma forma genuína. Porque se eu não creio em Jesus Cristo, eu não creio em Deus. É o que diz a Bíblia. Esse é o padrão que a Escritura aponta, sabe? E é algo muito importante. Olha só, 1 João, até abri aqui, 1 João capítulo 2, versículo 23, olha o que diz: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Lembrando a você que no último vídeo que eu fiz, na palavra eu pude provar que quando Jesus ele dizia que ele era o Filho de Deus, os judeus compreenderam perfeitamente o que ele estava dizendo. Eles compreenderam que Jesus estava se fazendo exatamente igual a Deus. Não é como em alguns comentários de YouTube que eu tenho visto, que eu participo de alguns canais, tem falar, Jesus é filho de quem? Querendo provar que ele era foi criatura, né? Quando na verdade não, ele é o próprio Deus. E por que o judeu, quando Jesus falou isso, que era filho de Deus, né? Os judeus pegaram em pedra para atacar nele? Por que será? À toa? Claro que não, porque eles compreenderam, mas não quiseram acreditar. Hoje tem alguns segmentos religiosos, ou pelo menos um que eu conheço, que não quer nem compreender, né, que Jesus é o Filho de Deus. Mas a Bíblia mostra que Jesus é o próprio Filho de Deus. Então, quero ler com você também 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Olha só. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Eu não li tudo por causa do tempo do vídeo, tá bom? Para não ficar muito grande, já está ficando extenso. Depois você vai ler, tá bom? Todo o capítulo 2, 3, 4, tá? Então, vejam só que quem nos ensina, quem nos instrui da verdade, quem testifica dentro de nós para que possamos reconhecer que é verdade o que está escrito aqui, que é literal, né? Ou não é literal o que está escrito aqui, é o Espírito Santo. Novamente, as quais também falamos, versículo 13, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, olha só, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, queridos, se você quer ter uma fé salvífica, uma fé genuína, cuidado com as religiões que tentam compreender a Bíblia ou as lideranças que tentam ensinar, trazer ensinos da Bíblia com o próprio intelecto. Se eles fazem isso, se eles não têm o Espírito Santo, isso fatalmente vai acontecer. E se acontecer, você está cada vez mais distante de Deus. Porque Jesus Cristo é o próprio Deus. É o que a Bíblia aponta. Eu já li um versículo aqui agora há pouco também. Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, é muito importante que você e eu, tá,
permaneçamos firmes no propósito de compreender, de ler, de ter a revelação genuína da palavra de Deus, não apenas com o nosso intelecto, mas unido ao nosso intelecto, o Espírito Santo e a fé. Tá? Não estou dizendo que você tem que tapar os olhos, também não quero dizer isso, né? Você tem que tapar os olhos tudo é verdade. Não. Primeiro, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Com o Espírito Santo vivendo dentro de você. E ele é que vai gerar fé genuína, uma fé salvífica em você. Para que, quando Jesus voltar, você esteja pronto e preparado para ele. Tá? Então, que Deus abençoe a sua vida. Que você creia nas Escrituras. Creia nos ensinos da palavra de Deus. E se você não tem o Espírito Santo, se você sabe que você não tem o Espírito Santo, ou se você não acreditava no Espírito Santo, se arrependa, peça perdão a Deus, porque Ele pode te perdoar. Porque a Bíblia declara que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena ao homem de todos os lugares que se arrependam. Isso está escrito lá em Atos 17:30. Tá bom? Atos 17:30. Depois você abre. Não vou ler por causa do tempo. Tá? Então, que em nome de Jesus você compreenda que é necessário, que você precisa ter o Espírito Santo, mas para que você tenha o Espírito Santo, você e eu tenhamos o Espírito Santo, é necessário que nos arrependamos dos nossos pecados, e ao nos arrependermos dos nossos pecados, a gente tem um encontro genuíno com Cristo Jesus, e Ele envia o Consolador, o Espírito da verdade, para habitar em nós. Tá bom? É dessa forma que nós podemos ser habilitados para compreender as verdades dos ensinos, das doutrinas bíblicas que tanto negam por aí. Mas que não seja você aquele que vai morrer negando doutrinas tão verdadeiras na palavra de Deus. E principalmente a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Lembrando, a Bíblia aponta um único Deus, um triuno Deus. E é nesse Deus que eu creio. E é desse Deus que a Bíblia fala. E é desse Deus que você precisa crer. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.